Porque o favoritismo é dos donos da casa. Olha Matheus aí, Nunes. esporte favorito. Fazia tempo que a gente não tinha nesse Brasileirão um esporte favorito, tá? O Sport que pontuou aí, conseguiu empatar com Um o empate Vitória histórico, né? Pode-se no dizer. finalzinho, e o Santos que mais Perdeu uma mais derrota, uma. né? 2 derrotas seguidas, ganhou, deixou o futebol todo no jogo contra o Flamengo, né? Depois Pois é, jogou muito ali contra o Flamengo, e aí Neymar saindo de campo discutindo com torcedores contra o Internacional, e enquanto isso o Sport deu um ânimo, né, velho? Deu um ânimo. Ilha do Retiro vai voltar a dar uma enchida maior também, né? O fator Neymar acaba influenciando Isso. também, né? E vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí nesse confronto, porque o Sport já não vence há um bom tempo, né? Todos os jogos do Sport a gente traz essa informação. A última vitória do Sport foi lá em março, tá? Mas agora tem pela frente um adversário que dá pra conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, né? Vai jogar em casa contra o Santos, que é um time do Z4. Então, quem sabe não vem a primeira vitória do Leão Pernambucano aí. Um duelo de dois times em situações desesperadoras, pode-se dizer, tá? O Santos é muito preocupante, velho, porque ele tem um jogo a mais até do que o Vasco, que tá à frente dele, e tem um jogo a mais do que Juventude, Fortaleza e Sport. O Juventude, no caso, ele tem 2 jogos a mais até do que o Juventude, tá? Então é uma situação aí, se o Santos perde esse jogo, cara, ele vira de fato um candidato, assim, sério ao rebaixamento, tá? é isso, né? E vamos para os confrontos, né? O Sport que voltou a marcar, né? Depois da volta da Copa do Mundo, tinha passado 4 jogos em branco, né? E 3 foi jogos, né? É, E antes também, né? Ele já não tinha marcado Isso. contra o Mirassol. ele vinha de 4 jogos sem marcar, após Copa do Mundo não havia marcado em 3. Foi o primeiro jogo que o Sport marcou 2 gols na Série A do Brasileirão. Isso, 2-2 ali, um jogo bem frenético, né, no finzinho. Sim. E trouxe um ponto importante, né, mas ainda bem insuficiente para o que o Sport precisa. É um time que toma gol em praticamente todos os jogos, né? Se a gente pegar na Série A, ele sofreu em praticamente todos, né? Só não sofreu nesse 0-0, né, contra o Fortaleza. E a estreia contra o São Paulo. Então, em casa só não sofreu em um jogo, né? Um time Contra o como Fortaleza. mandante. Sim. Sofre gol em todos os jogos, é preocupante, né? E o Santos, né, que também está numa situação preocupante, perdeu do Inter 2-1, né? O Inter abriu 2-0, o Santos quase empatou no finzinho, né? Pois é. Diminuiu e quase empatou, antes tomou 3 do Mirassol. A defesa do Santos é bem complicada, né? Toma muitas finalizações, né? Cara, sobretudo nesses últimos 2 jogos aí, foi bem... Esse jogo contra o Flamengo foi o que destoou muito, né? Foi uma atuação de fato muito boa do Santos, uma atuação muito boa de Neymar, que acabou destoando ali, e uma atuação fraca também do Flamengo, tá? Esperava-se um pouco mais de rubro-negro carioca, mas não quero tirar os méritos do Santos, porque de fato foi uma boa partida, né? E antes da Copa do Mundo havia tido uma boa vitória também ali contra o Fortaleza, por 3-2. Porém, se você tira esses 2 resultados, velho, caramba, são 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Preocupa muito e não à toa tá aí no Z4, né, velho? É isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é dos donos da casa. Olha Matheus aí, Nunes. esporte favorito. Fazia tempo que a gente não tinha nesse Brasileirão um esporte favorito, tá? E assim, cara, vamos lá. É porque é difícil confiar no esporte, tá? É difícil confiar no esporte. Deu um ânimo, né? Obviamente, esse empate na reta final. O esporte, inclusive, deu uma melhoradinha também. Deu. Né? Não tinha como piorar muito também, né? Eu acho. Mas, cara, ainda assim, é difícil de confiar nesse esporte, tá? Eu acho que tem a ser um jogo aberto. Ao meu ver, vai ser uma partida movimentada. São 2 times em situações desesperadas e que os 2 times vão enxergar esse olho como... Esses 2 times vão enxergar esse jogo como eu preciso vencer essa partida. Então eu acho que tende a ser um jogo aberto. E eu gosto do mais de 1,5 gols. Porém, qual é a minha leitura aqui, tá? Qual é a minha leitura? Se for pra sair 2 gols, cara, eu acho difícil esse jogo ser 2-0 pro Sport, tá? Sim. Eu imagino, inclusive, que o ambas marcam vai bater nesse jogo 2,09. Eu gosto bastante. E aí é onde a gente vai entrar na questão do valor. Como o favoritismo está sendo dado para o Sport, a gente comparando aqui as odds de gols, né? Eu confio aqui nos gols dos 2 times, a odd do Santos ela paga um pouco melhor. E o Santos tem um retrospecto ofensivo melhor do que o Sport, né? Por mais que esteja jogando fora de casa, cara, o Sport levou gol e só não levou gol em 2 jogos na Série A do Brasileirão, né? A gente tá falando de um time que não vence desde março. Então, eu confio em um golzinho do Santos aqui. A odd dela não é tão atrativa para jogo, mas eu acho que é a opção mais segura para esse confronto. É um jogo muito difícil você cravar o resultado final. Bicho, pode acontecer de tudo aqui nesse jogo, tá? Se o Santos estiver numa noite inspirada ali com o Neymar, jogar o que sabe, o Santos pode ganhar por 2, 3, 4-0. Se o Sport apresentar um futebol e um ímpeto, como foi contra o Vitória, e o Santos mantiver nessa pegada ruim, pode ser um jogo de 2, 3-0 pro Sport também, não é nenhuma loucura. Então eu acho que teria que ser um jogo aberto, a minha leitura é essa, prefiro focar em gols, e como o gol do Santos é a opção de melhor custo-benefício aí dessas que a gente analisou, mais de 1,5 na partida, mais de 0,5 do Sport, mais 0,5 do Santos, ao meu ver o melhor custo-benefício é no gol do Santos, eu fico com ela, por isso vai ser a nossa dica do tempo. Muito
Muito bem, então de cada daí para Sport e Santos, né? O mais de 0,5, né? O gol do Santos, basicamente aí, contra o Sport, que tem a segunda pior defesa, né? Da Série A. Só não é pior que o Juventude. O Juventude tomou mais gols. Mas o Sport ele sofreu gols em mais jogos que o Juventude, salvo engano. Acho que é possível.